Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Salmo 138. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje traz uma dimensão pessoal e contemplativa. O salmista descreve Deus como aquele que conhece de forma plena, desde o momento de sua concepção até cada pensamento e ação. E também expressa uma fala da impossibilidade de fugir da presença de Deus, seja no céu, na terra ou no mais profundo abismo. O salmista faz um exame de consciência, pedindo a Deus que investigue o seu coração e revele os caminhos errados. E que nesse dia, de fato, que possamos examinar a nossa consciência e, juntamente com Deus, investigar se a nossa conduta, a nossa forma de caminhar para a vida está no sentido da retidão, da justiça e da verdade. É uma busca contínua de orientação e discernimento, onde muitas vezes enfrentamos escolhas difíceis e momentos de incerteza. E esse pedido para que Deus nos guie no caminho para a vida é um reconhecimento de que, sem a ajuda divina, podemos facilmente nos desviar. É preciso constantemente nos questionar daquilo que estamos fazendo. Se estamos fazendo bem, será que não poderíamos melhorar? E se estamos dando o melhor de nós, que possamos pedir a Deus persistência e consistência no caminho. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 ao 7, versículos 11 ao 13, Paulo já começa com uma orientação profunda e que faz muito sentido para a vida dos dias de hoje. Ele diz assim: irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Vejamos, nenhuma civilização vai crescer com verdadeiras raízes de justiça, verdade e misericórdia se não for pela caridade. O conhecimento representa muito, os avanços, sejam eles tecnológicos, políticos, econômicos, certamente trazem melhorias para a vida do ser humano, mas se tudo isso não tiver a caridade, sucumbe, ou seja, não faz sentido. E ele continua: se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Vejamos, temos a dimensão da caridade e o conhecimento por Deus. É preciso também saber qual é a caridade que nós estamos praticando, no sentido que muitas vezes há atitudes que simplesmente podem estar escondendo segundas intenções. E no contexto da leitura, no versículo 4, Paulo já vem com uma orientação sobre as carnes de animais sacrificados aos ídolos. Ele traz uma orientação, é uma questão delicada na comunidade cristã em Corinto, o consumo de alimentos sacrificados aos ídolos, ou seja, ainda a cultura de Corinto, influenciado por outras ideologias, ainda afetava a comunidade cristã. Paulo responde explicando que, embora os ídolos sejam falsos e inexistentes, e os cristãos que têm conhecimento de Deus sabem disso, a liberdade de consciência de cada um deve ser respeitada. O que Paulo está trazendo na dimensão é que a comunidade não seja influenciada por ideologias externas. Por mais que nós estamos inseridos no mundo, ainda mais nos dias de hoje, pela quantidade de informações, influências, barulhos, ruídos, vozes que nós escutamos de vários setores, de várias partes da sociedade, é preciso que a comunidade cristã tenha sua consciência enquanto comunidade cristã. Nem tudo aquilo que é dito
é verdadeiro, nem tudo aquilo que é colocado como verdade faz sentido para a vida. E aqui o ídolo, novamente, ele traz uma distorção da realidade. E até isso nos dias de hoje, há uma falsa imagem do que é servir a Deus. Nós não podemos ficar apegados a conceitos falsos e inexistentes. E por isso faz até sentido o salmo de hoje, para que Deus nos conduza no caminho da vida, em uma vida que é verdade, numa vida que nos liberta, e possamos então buscar o verdadeiro conhecimento, servindo ao verdadeiro e único Senhor Jesus Cristo. E o serviço não vem por meros conhecimentos, mas vem pela prática do amor, da caridade e da fraternidade. É um conceito constante de vida. E certamente Paulo nos convida a refletir sobre como nossas escolhas afetam os outros. Temos uma noção daquilo que é bom? Devemos nos perguntar se isso consiste na vida prática da caridade, e se soubermos algo por de fato, que tudo aquilo que nós temos como conhecimento leve a uma prática de caridade, leve a uma atitude de justiça. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 27 ao 38, naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que os odeiam. Vejamos bem, começa de uma forma forte o discurso de Jesus. E devemos entender o contexto, ainda dentro daquele contexto do Sermão da Montanha, do Sermão da Planície, orientando os discípulos a uma prática de vida diferente. E exatamente no Sermão da Planície, onde Jesus diz amar os inimigos, não está dizendo que nós devemos cruzar os braços mediante as injustiças do mundo. O que Jesus está apontando que não é a vingança, não são medidas descabidas, ou seja, medidas fora de uma razão que vai consertar as atitudes do dia a dia. No versículo 38 que Jesus dá como orientação: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então Jesus está apontando que não adianta, por mais que até tenhamos razão em uma situação, que a nossa forma de se comportar seja na boa medida calcada e sacudida. Ou seja, por mais que tenhamos razão em várias situações, não adianta clamar por vingança, não adianta clamar com exageros na linguagem, não adianta querer ficar expondo as pessoas, criando conflitos, seja em redes sociais ou qualquer outro de meio ao qual nós podemos recorrer, enfim. Certamente uma boa medida, calcada e sacudida, não é o escândalo, não é sair falando para os quatro cantos do mundo o que aconteceu, sendo nutrido pelo sentimento de vitimismo e querendo falar sobre tudo e difamando a outra pessoa. Não é isso. Isso não se trata da boa medida. A boa medida é realmente refletir sobre o que foi feito e buscar um princípio de equilíbrio. Aquilo que já foi feito não tem como ser apagado. Agora, daqui para frente, cabe a nós, como seguidores do Cristo, refletirmos e reequilibrarmos os sentidos das ações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.